Vamos meditar na palavra então, irmãos? Vamos meditar na palavra? Lucas capítulo de número 18, versículo 11 a seguir, diz assim: O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Bom, irmãos, quando nós lemos esta palavra, algo impressionante nós vemos sobre a parábola que Jesus fala do fariseu e do publicano. E esses dois homens, nesta parábola, Jesus fala das suas orações. Jesus fala primeiramente que o fariseu, ele estava orando de pé, preste bem atenção que ele estava orando. Mas a sua oração era de engrandecimento. Ele estava se justificando que não era como os roubadores, os injustos, os adúlteros, e nem ainda como aquele publicano, ou seja, o fariseu estava orando a Deus, se justificando que ele não fazia as coisas erradas, e tampouco estava se comparando com aquele publicano. Começou ali, através da própria oração, se engrandecer, dizendo que jejuava 2 vezes na semana e também dava o dízimo de tudo quanto ele possuía. Bom, meu irmão e minhas irmãs, a primeira coisa que nós viemos analisar aqui é que ele estava orando, né? E se engrandecendo, se exaltando. E o publicano, na sua oração, disse que não tinha nem coragem de levantar os olhos ao céu. E ali batia no peito, dizendo para que Deus tivesse misericórdia dele. Ou seja, uma oração bem simples e humilde, se justificando que ele era tão somente um pecador e não era digno de ser aceito por Deus. O que nós vamos meditar aqui nesta noite é exatamente um comparativo das coisas que acontecem nos dias de hoje, aonde nós sabemos, irmãos, que os fariseus, eles eram juntamente com os escribas e os saduceus, aqueles grupos religiosos que se engrandeciam e se comparavam com as outras pessoas. Odiavam muitas vezes ali o samaritano, e os publicanos, como nós sabemos, era grupo religioso, mas também tinha os cobradores de impostos, aonde cometiam as suas falhas, erros e os seus delícias. Agora, nós percebemos que Jesus ele faz uma parábola para comparar esses dois tipos de homens e as duas tipos de oração que estava saindo da boca deles. Um se achava santo demais e o outro se achava pecador demais. Paulo, quanto mais próximos de Deus estava, mais pecador se proclamava e se denominava o maior dos pecadores. O que nós percebemos é quanto mais próximos de Deus nós chegamos, mas nós vemos a nossa forma deplorável e aonde nós vivemos de uma vida pobre, miserável e pecadora. Nós somos unicamente justificados, lavado, remido e purificado pelo sangue de Cristo. Mas o fariseu se achava grande. Meus irmãos, minhas irmãs, nos dias de hoje não é diferente. Quantas pessoas hoje, irmãos, em determinadas denominações se acham perfeitos e santos, ficam condenando o pecado dos outros, assim como este fariseu orava de pé: Senhor, eu não sou como os demais homens, eles roubam, são injustos e adúlteros,
e muito menos sou como esse publicano. Irmãos, quantas pessoas hoje que nós conhecemos que são verdadeiros fariseus? São hipócritas, são homens ali que se acham melhor que os outros. A todo momento, irmão, nós vemos grande parte hoje dos religiosos também tentando se justificar e acusando o pecado dos outros. Jesus Cristo estava diante de tudo e de todos, conhecendo os pecadores, conhecendo os adúlteros, os ladrões, conhecendo aqueles que precisavam de uma mudança. O próprio Senhor disse ali, quando foi questionado esses religiosos aos discípulos de Cristo: o teu mestre come com publicanos e pecadores. Quem era? Escribas, fariseus. Irmãos, Jesus Cristo veio para aqueles que precisam. Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. São os doentes que precisam de médico, e Jesus é a cura. Quantos de nós, irmãos, outrora estávamos lá no mundo, no lamaçal do pecado, fazendo coisas erradas, irreparável, coisas dignas de condenação, mas o Senhor não olhou para o meu pecado, para a minha falha, para o meu erro. O Senhor Jesus não olhou para o teu pecado, para a tua falha, para o teu erro. O Senhor Jesus olhou para a tua alma, e a tua alma tem o mesmo valor de todas as outras. Por que que muitas vezes, irmãos, nós deixamos a hipocrisia da religiosidade entrar no nosso coração e na nossa mente e começamos a olhar: ah, mas não parece uma serva de Deus, ela está com a saia curta, pintou o cabelo, fez maquiagem. Irmão, se ele está fazendo, o problema é dele, não é teu. Olha o que este fariseu está fazendo dentro de um templo, e Jesus analisando porque ele está colocando esta parábola. Jesus aqui está dizendo que ele escutou a oração dos dois, mas um se autodefendia, justificando e acusando o pecado dos outros. Irmãos, falar do pecado dos outros não torna ninguém santo, torna sim um pecador e fofoqueiro. Esse fariseu, irmãos, ele se achava santo e perfeito. Ele tinha nas suas entranhas a religiosidade, porque naquela época, o quanto a gente estuda esses grupos religiosos, irmãos, eles se proclamavam sendo maior do que Deus, porque obedeciam à lei. E quando Jesus era colocado diante deles para julgar um caso que a lei, quem sabe, condenava, eles estavam ali tentando a Cristo para Cristo errar, ou seja, eles estavam tentando para fazer Jesus pecar e falhar, acusando. Não é diferente nos dias de hoje, meus irmãos, minhas irmãs. Quando uma pessoa te acusar de algum pecado, a Bíblia diz que ela também é pecadora, porque aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se alguém caiu no pecado, eu tenho que ajudar, porque eu também sou pecador. Jesus aqui está dizendo que o fariseu se achava mais santo que os outros, se justificando, dizendo que o publicano era inferior a ele e colocando ali uma lista de pecado dos outros, mas não sabia dos seus. A cegueira espiritual é quando você só olha e vê e percebe o pecado dos outros, mas não os seus. E este publicano está fazendo o quê? Esse publicano chegou ali e disse: olha, porém eu estou de pé e de longe, e ainda não queria levantar os olhos para o céu, mas ele dizia: ó Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Irmãos, todos somos pecadores. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Ninguém faz o bem. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está em si. Então, irmãos, quando a palavra fala isso em várias passagens, Jesus está dizendo o quê? Que tu pode ser cristão, tu pode ser pastor, diácono, presbítero, obreira, obreiro, você pode ser bispo, apóstolo, você pode ser pastora, você pode ser o que você quiser no mundo evangélico.
mas você não vai poder arrancar a vida pecaminosa da tua vida. Você vai errar, você vai falhar, você vai pecar. E se você disser que não vai pecar, já está pecando porque é mentiroso, e mentira é pecado. Por quê? Que hoje em dia, irmãos, muitos não têm entendido isso. Irmãos, quando eu olho para uma pessoa, a primeira coisa que eu analiso na vida dela é o pecado. Agora é um absurdo um ser humano pecador procurar pecado no outro. Você vai achar o quê? Você vai achar pecado. Agora, se eu olhar para Jesus, eu vou ver um santo, um perfeito, um homem justo, reto, um sacrifício suave, agradável diante de Deus. Então, quando eu olho para você, irmão, eu me lembro que Jesus morreu pela tua alma. E se Jesus morreu pela tua alma, é porque a tua alma tem muito valor para o Senhor. Irmãos, eu reconheço aqui publicamente que outrora eu agia também como esse fariseu, irmãos. E eu não mudei, eu melhorei, evoluí, cresci espiritualmente. Havia um determinado momento na minha vida que eu me tornei um religioso. Eu até me afastava de muitas pessoas porque eu não tinha um entendimento espiritual. Hoje eu estava conversando e aconselhando um jovem. E esse jovem disse para mim: pastor, eu voltei agora para a igreja, eu estou congregando graças a você. Mas pastor, eu quero te contar uma coisa que aconteceu na minha vida, que na mesma hora eu me lembrei do Senhor, pastor. E ele me disse que quando ele entrou na igreja, ele começou a ver as coisas erradas. Ele disse que ele começou a cuidar as coisas erradas. Ele disse que ele começou a analisar quando uma pessoa ela errava o louvor, falhava o microfone. Ela olhou que uma pessoa tinha uma mecha pintada no cabelo, a outra pessoa tinha passado um pozinho na cara. Ela disse que uma irmã tinha pintado as unhas com uma base incolor. Ela disse que ele olhou um salto de uma irmã que era alto, uma saia que era mais... E ele dobrou o joelho. E ele disse: pastor, na mesma hora, eu dobrei meu joelho, comecei a chorar, porque ele começou a dizer: Senhor, tira de mim isso, Senhor, porque eu também sou pecador, Senhor. Assim como eu estou procurando o pecado nos outros, eles estão vendo um monte de pecado em mim. Irmãos, eu enchi meus olhos de lágrima, porque faz muitos anos da minha vida que eu aconselho e oriento este jovem, resgatei ele do lamaçal do pecado, das drogas, e é um filho para mim na fé, e é um filho também, e eu disse para ele: olha, você está fazendo o que é certo. Quando você começar a ver muito pecado na vida dos outros, dobra o teu joelho e diz: Senhor, tira isso de mim, porque eles também estão vendo meus pecados que eu não estou vendo. Mas por que nós julgamos e condenamos o pecado dos outros? É porque nós já se conformamos com os nossos. Aí é fácil. Jesus, quando coloca esta parábola, ele diz que é um fariseu e um publicano. E ele diz que aquele que foi justificado foi o publicano. Porque o publicano, ele não se achou digno nem de levantar os olhos para o céu. Ele baixava a cabeça. E a única coisa que o publicano falava era: Deus tem misericórdia de mim. Você está entendendo, minha irmã? Você está entendendo, meu irmão? Quando Deus olha lá da glória, o que Deus vê? Deus vai olhar e vai ver todos os pecadores. Todos. Mas Ele vai ver na minha vida, na sua vida, o seu Filho Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, Cristo vive em mim, Cristo vive no pecado? Não, por isso que Ele removeu o pecado do mundo. Ele absorveu com o seu poder e purificou com o seu sangue, está entendendo? Ele chegou lá e disse: olha, quanto é para pagar?
Você vai ter que descer lá, sofrer, morrer numa cruz. O teu sangue inocente, santo, perfeito, vai ter que verter. E você vai ter que pagar um preço incalculável. E Jesus disse, eu vou. Por eles eu vou. Mas Jesus morreu por quê, irmãos? Para que hoje nós sejamos fariseu ou publicano? Fale aí. Comenta aí. Comenta. Jesus morreu na cruz para hoje nós ser fariseu ou publicano? Será que nós somos hoje fariseu? Será que hoje, irmãos, os nossos olhos, a nossa oração é que nem o fariseu? Eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero e nem sou como esse aí. Irmãos, toda hora nós estamos se comparando com os outros, irmão. Quem nós somos? Responde aí, irmão. Responde aí, irmã. Eu sou publicano. Eu oro e digo, Deus tem misericórdia de mim, irmãos. Eu tenho tido uns momentos muito a sós com Jesus. Até hoje eu comentei com a minha esposa de uma ofensiva que o inimigo está tendo no mundo espiritual, irmãos, porque nessa viagem que eu fiquei, fomos muito bem recebidos, agradecemos, vamos voltar. Mas, irmãos, eu tirava a manhã, quando eu acordava para orar. Vocês recebem muitas orações todos os dias, para meditar na palavra, para ter um particular com Cristo. E isso me evoluiu. E outra hora eu era um fariseu, hoje eu sou um publicano. Outra hora, irmãos, eu tentava me justificar olhando o pecado dos outros. Hoje eu peço, Deus tem misericórdia, porque eu sou pobre, miserável pecador. Porque você cresce, você evolui. O Espírito Santo de Deus, ele abre o teu entendimento, ele te traz a consciência que você não é nada sem Deus, a não ser um pecador que merece o inferno, mas a sua graça nos alcançou. E nós hoje temos Jesus. Quando a palavra do Senhor diz em Lucas 18:14, Jesus disse, digo-vos que este foi justificado para casa, ou seja, ele estava no templo. Os dois voltaram, mas um foi justificado. Por isso que nós somos justificados por Cristo. Não é eu que me justifico, é Jesus. Quando alguém te acusar do pecado, Jesus morreu pelo teu pecado e pagou. Lembra? E João 17:30 está, João 19:30, se não estou enganado, está consumado. Ele, inclinando a cabeça, entrega o Espírito ao Pai. Está consumado, ou seja, o está consumado é pago, acabou, não tem mais dívida. E aqui, Jesus está dizendo que aquele publicano voltou justificado para sua casa. E não aquele outro, aquele que fariseu, que se engrandecia, se achava santo, perfeito, que se comparava com os outros, que se comparava com o publicano. Olha, eu não sou que nem esse. Quantas vezes, irmãos, muitas pessoas, olha lá, o irmão está no pecado, a irmã está no pecado, irmão está fazendo igualzinho o fariseu. Olha lá, está com isso, está com aquilo, é pecado, fariseu. Fariseu nato, fariseu original, fariseu raiz, fariseu puro, que vê os outros pecar e se compara. Não, eu não faço isso. Então, olha aqui o que o fariseu disse, irmãos. O que o fariseu disse? Eu jejuo 2 vezes na semana e ainda dou dízimo. Irmão, tem gente que a única coisa que sabe dizer é que dá dízimo. Ele está se engrandecendo. O fariseu está dizendo, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço isso, eu faço aquilo, eu oro, eu jejuo. E o publicano não se achava digno de levantar os olhos para o céu, mas orando dizia, Deus tem misericórdia de mim.
Deus tem misericórdia de mim. Aí Jesus disse, porque qualquer que a si mesmo se exalta, vai ser humilhado. Começa a comparar o teu pecado com os outros. Ah, não, né? Você só vê o dos outros, né? Só vê as coisas erradas na vida dos outros, né? Canta errado é os outros, prega errado é os outros, louva errado é os outros, faz pecado é os outros. Agora o santo, né? O fariseu, né? Tá aqui, irmãos, está na palavra. O fariseu via erro nos outros. Olha lá, ó. Senhor, eu não sou como os outros homens. Não roubo, não sou injusto, não sou adúltero, nem tempo de canto. Parece muitos no dia de hoje, né? O irmão erra, a irmã erra, o fulano tem pecado, tá fazendo pecado, tá pecado. E você, fariseu? Tá fazendo o quê, fariseu? Aqui na terra ainda, fariseu? Jesus está dizendo, qualquer que em si mesmo se exaltar, vai ser humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Quem é que estava se humilhando? Olha ali. Olha o publicano dizendo, ó Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Irmãos, reconhecer que é pecador não é ter o prazer de pecar deliberadamente. Não. Reconhecer que é pecador é dizer que tu é um ser humano cheio de falhas, erros e pecado. E você busca em Cristo o único perfeito, santo, o único justo, o único que não pecou, que não errou, que não falhou, mas morreu por amor a nós. Então, irmãos, que a partir de hoje, que a partir deste momento, todas as vezes que você for orar, ou for na igreja, ou for no trabalho, ou for no trem, no ônibus, onde você for, não comece a te justificar, irmãos, pelo pecado dos outros, mas faça que nem esse publicano. Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Porque senão, irmãos, Deus vai abater. Deus vai abater, irmãos, aquele que se exalta. Deu uma travadinha aí, sim, caiu a internet rapidinho aqui, irmãos. Eu olhei no meu outro telefone, ó. E aí eu vi que caiu a internet. Caiu, mas já voltou. Deus vai abater quem se exalta. E Deus vai exaltar quem se humilha. Por isso que eu digo, irmãos, nós temos que orar, pedindo para Deus ter misericórdia de nós. Porque isso, irmãos, é louvável diante de Deus. E Deus, irmãos, tem olhado lá da sua glória, irmãos, e tem enxergado muitos fariseus em nosso meio. Irmãos, é difícil a gente fazer a obra de Deus, sabe por quê? Porque todas as vezes que tu vai olhar para alguém, ele tem pecado. Só que se você olhar para Jesus, ele não tem pecado. Se você colocar as tuas expectativas no ser humano, você vai ser decepcionado. Mas se você colocar a tua expectativa em Jesus, vai ser surpreendido. Faça que nem eu. Eu sou assim, irmãos. Eu não coloco expectativa no meu pastor, no membro, no obreiro, no missionário, na pastora, na presbítera, na sei lá em quê. Irmãos, eu coloco a minha expectativa em Jesus. Por isso que eu aprendi, irmãos, a caminhar na fé de uma forma que eu tente todos os dias me esforçar para Jesus, porque eu sei que se tu te esforçar para Jesus, irmãos, você vai estar fazendo o que é certo. Porque para o ser humano, irmãos, é ingratidão atrás de ingratidão. O fariseu era ingrato e era religioso, mas o publicano era agradecido e era cobrador de impostos. Mas diante de Cristo, os dois eram igual, mas diante de Deus, foi a oração do publicano, e foi o publicano que foi justificado por Cristo. Esta é a palavra nessa noite que o Senhor fala ao nosso coração. Amém? Que Deus abençoe a todos